Vasco pede bênção a Flamengo e Fluminense e dupla autoriza o time de São Januário jogar no Maracanã. Arrascaeta Sincerão fala sobre jogar na Europa. Revelado o nome da contratação surpresa do Flamengo. Atualização sobre Fabrício Bruno, Gabigol e Wesley. Que história é essa, PQD? Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de terça-feira agitado no Mengão, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos, minhas queridas, começaram a nos assistir? Já deixa o like de vocês é muito importante e é muito gratificante para o nosso trabalho. Agradecer a todos aí no vídeo de ontem à noite que deram like, vários likes no vídeo de ontem à noite, muito obrigado, agradeço de coração. E você que não é inscrito, se inscreva no botãozinho aqui embaixo escrito inscrever-se. Você que não nos segue, passe a nos seguir nas outras plataformas também. Eu agradeço de coração. Então vamos para as notícias, porque a notícia que interessa e o resto não tem pressa. Vou começar aqui falando sobre o Vasco da Gama, sobre semifinais do Campeonato Carioca? Então vamos aqui. Ontem a FERJ havia autorizado o Vasco da Gama a jogar contra o Nova Iguaçu no Maracanã. O jogo do Vasco será realizado no domingo, né? Jogo de ida. Lembrando que Flamengo e Nova Iguaçu, por terem melhores campanhas, eles jogam por 2 resultados iguais. Beleza? Vamos torcer aí para o nosso Nova Iguaçu. Nova Iguaçu desde criancinha. No final da tarde, a FERJ voltou atrás e tirou o jogo do Vasco do Maracanã. Por quê? Precisava de uma assinatura do Flamengo e do Fluminense autorizando o jogo, né, do Vasco contra o Nova Iguaçu. Flamengo e Fluminense chegaram num consenso aí e liberaram o Cruz Maltino para jogar no Maracanã. O jogo será às 18h30, se eu não me engano. E o jogo do Flamengo também mudou de horário. O jogo que seria às 16 horas, o Flamengo queria que fosse realizado às 17 horas. A FERJ passou esse jogo para as 21 horas de sábado. Para quem não trabalha no domingo, é um horário até mais ou menos, né? Pô, mas o cara num sabadão, tudo deserto ali naquela região do Maracanã, pegar trem, pegar metrô, o melhor horário mesmo para a torcida seria às 17 horas. Mas a FERJ foi e colocou esse jogo para as 21 horas, né? Então, o Vasco da Gama chegou lá, benção Titi Flamengo, benção Titi Fluminense, vocês nos autorizam a jogar no Maracanã pelo jogo de ida aí das semifinais do Campeonato Carioca? E Flamengo e Fluminense autorizaram. O problema é que esse jogo será realizado menos de 24 horas após o jogo do Flamengo com o Fluminense. Ou seja, o gramado vai ficar um pasto, o gramado vai ficar horrível, mas vai ter tempo hábil para a manutenção para o próximo jogo do Flamengo e do Fluminense, que só acontece no domingo, dia 19. Então, vai ter tempo agora. O jogo do Vasco, que será realizado no sábado, o jogo de volta, ainda não tem um lugar definido. E com certeza, Flamengo e Fluminense não vai cair na mesma esparrela de deixar o Vasco jogar um dia antes que eles no Maracanã, um dia antes deles no Maracanã, e pegar o gramado no domingo num estado deplorável, né? Então, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. E os envelopes da licitação serão abertos hoje, às 10 horas da manhã. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, já foi aberto aí os envelopes, né, dos clubes aí, dos interessados em gerir o Maracanã durante 20 anos. Todas as tentativas do Vasco foram frustradas, né? Então, seguindo aqui, o Flamengo ontem, sub-20, venceu o seu primeiro jogo pela Libertadores da América da categoria, né? E Chola aí deu assistência e se destaca em vitória do Flamengo na estreia da Liberta. O Flamengo estreou com vitória na Libertadores da América Sub-20 na noite desta segunda-feira, ontem. Os cria do Ninho triunfaram por 1-0 sobre o Defensor Sporting do Peru, em Montevidéu, no Uruguai. Autor da assistência do gol de Wallace Yan, o nigeriano Chola arrancou elogios de torcedores rubro-negros nas redes sociais.
Scholl iniciou o duelo como titular no Flamengo, atuando pelo lado esquerdo, e o atacante deu bastante trabalho aos defensores rivais. Logo no início do primeiro tempo, aos 8 minutos, o nigeriano puxou um contra-ataque para o rubro-negro. Na ocasião, o atleta facilmente, passando aí facilmente pelo adversário, de esquerda acertou um cruzamento que resultou no gol de cabeça de Wallace Ian. O Flamengo, pelo Sub-20 aí da Libertadores, volta a campo na próxima quinta-feira, dia 7, mais conhecido como depois de amanhã, pela segunda rodada do Grupo C da Libertadores. Em suma, o duelo será contra o Alcas do Equador, às 15 horas, horário de Brasília, lá no Uruguai, Trazer aqui a atualização sobre Fabrício Bruno, Wesley e Gabigol. O elenco do Flamengo, após a folga de domingo, como já falei, se reapresentaram ontem no CT Ninho do Urubu. Às 16 horas houve esse treinamento. E Fabrício Bruno não treinou por conta da fratura no nariz. Gabigol e Wesley trabalharam separados do grupo. O zagueiro aí retorna às atividades hoje no Ninho do Urubu. Nos treinos da semana decidirá aí se o trio será relacionado para o Fla-Flu. Lesionados, Gabigol e o Wesley não enfrentaram o Madureira, mas já deu aí um bom passo na recuperação. E Fabrício Bruno foi ausência no CT por fratura no nariz. A dupla foi a campo de treinamento, mas treinou em separado, Gabigol e o Wesley ainda não trabalham com bola. A comissão técnica terá aí 4 sessões de treino para saber se poderão contar com os jogadores no sábado. Fabrício Bruno, que fraturou o nariz contra o Madureira, não foi para o Ninho. Nesta segunda-feira, ele deu continuidade no tratamento em casa. O zagueiro se reapresenta hoje e vamos ver aí o que vai acontecer, Agora vamos falar sobre a contratação surpresa do Flamengo, que estava trancada a 7 chaves e foi revelada. É isso aí. Flamengo estuda contratar um volante da equipe ucraniana. Todo mundo agora já sabe quem é, O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, afirmou que havia honrado a sua palavra dada a Tite através de 3 contratações. No entanto, o clube não se limitou ao mercado de transferência e o rubro-negro está aí realizando sondagens e avaliando uma possível proposta pelo volante Maicon, que pertence ao Shakhtar Donetsk e está emprestado ao Corinthians até dezembro de 2024. A situação é a seguinte. Flamengo fez uma primeira proposta ao Shakhtar Donetsk. Essa proposta foi recusada. Porém, o Flamengo fez uma segunda proposta ao Shakhtar. Essa proposta agradou os dirigentes do time ucraniano. E o que acontece? Como o atleta está emprestado ao Corinthians até o final de 2024, ele tem prioridade na compra do atleta. Sendo assim, após aceita essa proposta feita pelo Flamengo, o Corinthians tem 48 horas para fazer uma contraproposta e cobrir a do Flamengo. Tendo em vista que o Corinthians está passando por um momento de reestruturação, está devendo alguns jogadores, devendo ao técnico Vitor Pereira, que acionou na justiça, tem jogadores ameaçando ir na FIFA e o Corinthians corre o risco de levar um transfer ban, ou seja, dificilmente, não estou dizendo que é impossível, dificilmente o Corinthians irá cobrir essa proposta do Flamengo. Maicon é um pedido de Tite, que quer o jogador no seu elenco, que já foi convocado por ele para a seleção brasileira. O Flamengo tem até o dia 7, quinta-feira, para conseguir finalizar essa contratação, Então, o Flamengo está aí correndo contra o tempo é curto, mas dá tempo sim. Como eu falei, como a proposta foi feita ontem ao Shakhtar, o Corinthians tem até amanhã, quarta-feira, para responder e cobrir essa proposta. Então, essa é a situação. Vamos lá. Falar um pouquinho sobre o Maicon. Das 11 rodadas do Corinthians no Campeonato Paulista, até o momento, o Maicon atuou em 10 partidas e todas elas como titular, como Mano Menezes e Antônio Oliveira. De acordo aí com o SofaScore, Maicon tem 84 minutos por jogo em média e marcou 2 gols, deu 2 assistências e tem uma média de 1,5 desarmes por partida. Além disso, o Maicon consegue aí ter 1,1 de média em interceptação durante 90 minutos,
4,7 de bolas recuperadas por combate e acertou 50% dos dribles até o momento no Paulistão. Mesmo assim, a torcida do Corinthians segue com críticas em cima do atleta e não quer sua permanência em Taquera. Agora vamos falar aqui um pouquinho sobre Filipe Luiz. Filipe Luiz teve a sua primeira derrota em frente ao Sub-17 do Flamengo e já não é mais 100%. Perdeu para o Palmeiras por 2-0, né? O time do Filipe Luiz entrou aí muito modificado, teve algumas alterações, né? Então Filipe Luiz aí encontrou sua primeira derrota à frente do Sub-17. Pô, mas tinha que ser logo para o Palmeiras, Filipinho. É brincadeira, né? Os garotos estão participando aí de amistosos, se preparando. O primeiro jogo oficial, se eu não me engano, acontece no dia 9 de março. Eu vou verificar direitinho e trago essas informações para vocês no vídeo da tarde, né? Então, Arrascaeta Sincerão fala sobre jogar na Europa. Arrascaeta foi perguntado aí sobre jogar na Europa e ele respondeu aí a um canal uruguaio. Vamos lá. Abre aspas para o que disse Jorgian Benedete de Arrascaeta. Tem mais coisa aí, o nome do cara é longo e complicado. Hoje em dia, pela idade que eu já tenho, é muito difícil uma equipe de grande prestígio na Europa poder investir. Então, ir para uma equipe que talvez na Europa não lute por coisas importantes não me motiva muito. O que sempre decidi é estar com o Flamengo lutando por coisas importantes, fecha aspas, disse Jorgian de Arrascaeta. Rapaz, esse gringo conquistou a nação rubro-negra. Esse gringo conquistou os nossos corações. Esse gringo, quando está em boa fase, quando está bem fisicamente, o cara é imparável. Rapaz. Jorgian de Arrascaeta, muito feliz por ser rubro-negro e ter você no nosso time, né? Cruzeiro, que achou que estava fazendo um bom negócio, te dispensando, te liberando. Olha aí o que você tem feito, o que você tem realizado no Flamengo, né? Então, galera, é o seguinte. Hoje, né, Léo Ortiz desembarca no aeroporto internacional do Rio de Janeiro entre 17 e 18 horas. E eu vou deixando vocês informados aí durante o dia, né? Todas as notícias, quando saem, eu já coloco lá na minha página azulzinha Amaury de Paula Santos, depois que eu faço o vídeo. Então, se você quer saber sobre tudo que acontece nos bastidores do Mengão o dia todo, lá na nossa página, é só você nos seguir lá. É isso aí. Já estamos com quase 26 mil seguidores. Muito obrigado a todos vocês. Chegou até aqui? Não deixe de dar o like, não é inscrito? Se inscreva, não nos seguem, nos sigam. Tudo isso para vocês é de graça. Saudações rubro-negra.